Boa noite. Ei, dona Jéssica. Seja bem-vinda, Sheila. Rê, seja bem-vinda. Vivi. Sejam muito bem-vindas, viu, gente? Olha, Gui, saudade, Gui. Que bom ver presença masculina aqui também. Boa noite, Rei. Zu, boa noite. Kelinha. Seja bem-vinda, Kelly. Marina. Sejam muito bem-vindas, viu? Olá, Azul. Sejam bem-vindos. Para a gente começar, eu vou começar lendo um texto que fui muito indicada por esse texto, assim, e eu gostaria de dedicar esse texto ao meu pai, que foi a primeira pessoa que me contou dessa música. Mas antes, eu gostaria de contar uma historinha para vocês, que é retirada desse livro aqui, Mulheres que Correm com os Lobos. Eu tirei bastante coisa desse livro para nossa live, e também algumas coisinhas de constelação familiar, e esse livrinho aqui também, O Amor que Nos Faz Bem, tá? Nesse livro tem uma parte que conta assim, que os grandes anatomistas, os maiores anatomistas da vida, né, daqueles dos mais antigos, dos mais raízes, né, eles tinham um grande amor pelo nervo auditivo. E por que um grande amor pelo nervo auditivo? O nervo auditivo, ele tem 3 caminhos. O primeiro caminho do nervo auditivo é a parte da gente escutar as coisinhas mais corriqueiras da vida, escutar aquelas coisinhas do dia a dia. A segunda parte é aquela parte que vai nos fazer escutar a arte. E a terceira parte do nervo auditivo, o terceiro ramo, é o ramo de ouvir a alma, tá? Então eu gostaria muito de convidar todos vocês que com essa live a gente procure escutar com esse ramo, tá? Vou procurar fazer uma live mais sentir do que pensar, e aí eu conto com a participação de vocês também, tá? A música chama-se Cúmplice. Ela tem sido cantada agora pelo Fábio Júnior. Eu trouxe também o Fábio Júnior, que eu acho que ele tem uma boa experiência com o feminino, então eu trouxe o Fábio Júnior. Começa assim. Eu quero uma mulher que seja diferente de todas que eu já tive, todas tão iguais, que seja minha amiga, amante e confidente, a cúmplice de tudo que eu fizer a mais. No corpo tem o sol, no coração a lua, a pele cor de sonho, as formas de maçã, a fina transparência, uma elegância nua, o mágico fascínio do beijo das manhãs, de coloridos modos que mordo os lábios sempre, que for me abraçar, que o seu falar provoque o silenciar de todos, e o seu silêncio obrigue a me fazer sonhar, que eu saiba receber, que saiba ser bem-vinda, que possa dar jeitinho em tudo que fizer, e ao sorrir provoque uma covinha linda, de dia uma menina, à noite uma mulher. Então, com essa música, eu dou por abertura, né, nossa live, e gostaria, assim, de trazer que as nossas relações, né, de mulher, né, as nossas relações com o nosso próprio feminino, que a gente seja cúmplice da gente mesmo, né, que a gente seja amiga da gente. Às vezes a gente fala assim, né, eu sou
Eu tenho muitas amigas, mas será que você se trata realmente igual você trata as suas amigas, né? Às vezes a gente tem os melhores conselhos para as nossas amigas e às vezes a gente se trata de uma maneira muito triste, né? Muito malbaratando os nossos corações, tá? Então, eu gostaria de trazer isso, que nós sejamos cúmplices de nós mesmos, primeiramente, tá? E por que eu coloquei a questão da escuta do feminino, né? Eu achei bem interessante quando me veio essa questão da escuta, que eu vi muito no consultório, sabe? Essa questão, às vezes, das mulheres quererem ter um espaço de escuta e, às vezes, a gente, né, vê que, às vezes, a gente tá com dificuldade de tempo, de tudo, né? Então, por isso que eu coloquei escuta. E aí, quando eu pensei na palavra escuta, logo após me veio a questão, a diferença entre escuta e escudo, né? Então, muitas vezes, nós colocamos vários escudos dentro dos nossos corações, não permitindo que o outro também, né, e a gente mesmo se escute, né? Então, eu achei bem interessante a gente pensar nessa palavra escuta, né? Voltando um pouquinho, né, questão do nervo auditivo e desse caminho da alma, né? Muitas vezes nós mulheres estamos em espaço de beleza, o que é ótimo, a gente tem que se cuidar mesmo, mas às vezes a gente vai no salão, a gente vai comprar roupa, a gente, né, vai fazer pé, mão, tudo, cabelo, sobrancelha, e às vezes a gente não tem olhado para nossa alma, né? Então esse é o meu intuito aqui hoje, tá? E aí, primeiramente, também desse livro, né, Mulheres que Correm com os Lobos, eu achei bem interessante uma hora que ela fala o seguinte, que As Mulheres no México é um livro de contos, e depois ela explica os contos. E dentro desses contos, ela conta, né, que assim, qual que é o lugar que nós temos o coração das mulheres, né? O coração das mulheres, ela diz que as mexicanas acreditavam nisso. O coração das mulheres não se encontra aqui no mediastino, né? Na nossa caixa torácica, que é uma caixa pequena para caber tudo que a gente sente, né? O coração das mulheres não se encontra nos olhos, mas o coração das mulheres se encontra nos ovários. E por que ela fala isso? Eu achei assim riquíssimo. Porque o coração das mulheres está onde ela se fecunda, né? Onde ela fecunda junto com o homem, né? Mas também junto dos seus próprios propósitos, né? E aí a gente pode pensar também as doenças, né? Tanto o útero como um lugar não só de guardar a criança, mas guardar as memórias, né? De todas as nossas ancestrais. E as doenças como esse lembrete de vida, lembretes de alma, né? Nos estudos de ginecologia emocional, tem se falado muito disso, achei bem interessante, tenho estudado um pouquinho sobre isso, que vai falar, né, esse ovário, esse útero, como um lugar de muito lembrete para o feminino, né? Então, alguns estudos, né, falam sobre isso. Tem o livro Ginecologia Emocional, Natural, na verdade, que eu posso depois tirar a foto para vocês. E ela vai contando um pouco das doenças, né? Então, por exemplo, o mioma, né? Que é aquele processo todo que nós passamos, né? De doença no útero. E aí ela coloca, né? O que pode ser o mioma? Não estou dizendo que são todas as mulheres que passam por isso. Mas o mioma, ele pode ser, em alguns momentos, aquele meninoma. Quando a gente sai daquele lugar de mulher para o nosso homem e a gente coloca esse homem no lugar de filho. E a gente cria, né? Essas nodulações, esse exagero de células, né? De acordo com as nossas mudanças de postura. Então, por exemplo, a endometriose, ela coloca, né? Em que lugar que nós temos colocado foco, né? E as nossas células, elas mudam de foco na endometriose, né? Por exemplo, a vagina e a questão da garganta, elas têm uma anatomia muito parecida. Então, quando eu não falo tudo aquilo que eu gostaria de falar aqui na garganta, a minha vagina acaba contando, né? Assim, ela fecha pro parceiro. Então, elas têm as infecções, tem as ardências, né? Tem os recados, né? Como se fosse um envelopinho, ali dentro do envelopinho, cheio de recados para nós, né? Então, a gente ter essa consciência, assim, que ali não é só uma bactéria que está nos trazendo, né? Ali, né, dentro das infecções, eu tô trazendo recados de vida, tá? Esse é o primeiro recadinho que eu gostaria de trazer. E pra gente pensar assim, eu gostaria que quem tivesse aqui, se possível, colocasse assim, o que pensa que é ser mulher? Quem puder, vai colocando aí pra nós. Eu não queria chegar numa definição assim,
fechar, né? Porque toda vez que a gente responde algumas coisas, a gente fecha, a gente se limita, a gente empobrece. Mas a gente lembrar, primeiramente, que ser mulher não é ser 2x, né? Isso tá longe de ser mulher. Ser mulher não é só ter um útero, também vai muito além disso, né? Nós temos todas as questões aí de gênero, não vou entrar nisso, que pode ser um homem, pode ser muito mais feminino ou não, né, do que uma mulher. E aí, uma outra questão que a gente gostaria de trazer é que ser mulher, é a minha definição, assim, vou dividir com vocês, que ser mulher para mim é ser saúde. Ser mulher é ser essa coluna vertebral da família, não como peso, mas como estrutura, né, como esse canal, esse portal divino, né? Então, que a gente consiga voltar um pouco para essas definições, tá? E aí eu vou falar de mim. Como que tudo que eu tenho falado aqui com vocês são processos que eu tenho passado, né, de autoconhecimento, tudo, e que eu acho muito interessante, porque eu falo daquilo que eu vivo. Eu não tô falando nada só do que eu leio, sabe? E aí, dentro dessa mulher, tem a Lívia de 30 anos, eu estou com 30 anos, mas tem a Lívia de 29, 28, 27, né? Tem a Lívia de 7, tem a Lívia de 5, tem a Lívia de 3. E como que a gente harmoniza com todas essas meninas, essas mulheres, né? Dentro dessa mulher, Lívia, hoje de 30 anos, é como se fosse aquela matriosca, né? Que tem várias dentro dela, de várias idades, né? E que às vezes faz birra, porque dentro de um processo, por exemplo, de estar num trabalho, de estar na vida adulta, pode aparecer aquela menina de 7, né? Que tá fazendo birra, né? Então, como que a gente vai lidar com isso? Vou explicar no finalzinho, tá? E para lembrar, assim, já que sou Lívia, né? Quando a gente... Uma das questões muito importantes, que eu acho que são os 3 pilares importantes, né? Quando em mim eu vejo, que seria os 3 pilares para a gente descobrir o nosso feminino, eu vejo em mim, que é a questão da autoestima, a questão de encontrar-se consigo, né? Seria o primeiro pilar. O segundo pilar, eu vejo que seria a sexualidade, né? E aí eu já consigo trocar com o outro. E o terceiro pilar, que é para mim a espiritualidade. Então, eu acredito que não tem como a gente ser só cabelo escovado e uma caixa de boas palavras, né? A gente precisa, né, dentro do meu contexto, eu digo, né, não só de ser espírita, católica, evangélica, mas a gente entender que há algo além do nosso frizz da cabeça, né, assim, dos nossos cabelos. Então, a gente lembrar, né, que primeiro é eu, né, eu com o meu encontro, eu com a minha feminilidade. Em segundo lugar, eu consigo encontrar com o outro nessa sexualidade. E em terceiro, nós temos a espiritualidade. E aí, assim, eu falei primeiro, segundo e terceiro, mas isso tá sempre misturado, tá, gente? Então, isso é muito mesclado, né? Ao mesmo tempo que eu tô me encontrando com a minha divindade, com Deus, né? Com Buda, com aquilo que eu me identifico, tá? E aí, eu como autoestima, como que eu vou conseguir voltar, né, para essa autoestima? Qual que é a estima que eu tenho comigo mesmo, né? Eu só vou conseguir ter autoestima, né, se eu conseguir também voltar para as minhas raízes, né? Que a gente tem falado um pouquinho disso, de umas coisas que a gente tem estudado sobre constelação. Não tem como eu pensar em Lívia, sendo que eu sou metade Solange, metade Marcos. E se eu não estou harmonizado com os dois, eu estou, de uma certa maneira, destruindo, né, essa parte em mim, essa história que eles me proporcionaram, né? Então, como se fosse 2 perninhas, se eu tô só com um, eu tô manco. Então, eu não consigo andar diretamente, né, com tanta destreza para a vida. Além disso, né, além de Solange e Marcos, eu sou neta de Durval, Nancy, Maria Regina e João. E aqui eu quero mostrar um processo que eu fiz comigo, e que eu convido também vocês a fazerem com vocês mesmos, que é, porque eu sou neta de Durval, meu avô era carpinteiro. E com essa questão dele ser carpinteiro, eu aprendi que eu tenho que tirar as minhas crostas, né? É doído, às vezes, a madeira passar, né, o serrote, cortar aquilo, né, na verdade, podar naquilo que eu preciso em mim, né? Mas só quando eu consigo fazer o processo todo da madeira, de lixar a madeira, né, eu consigo depois passar o verniz. E o simbólico desse verniz que eu quero trabalhar com vocês não é o verniz de colocar a carapaça,
mas o verniz de trazer o próprio brilho, tá? Então, porque eu sou neta de Durval, eu considero que eu tenho 25% de carpinteira. Os meus outros 25% é Nancy. Então, porque eu sou Nancy, eu sou ternura, eu consigo costurar. Minha avó tinha um grande amor pela costura. E o que eu procuro costurar hoje, né, não só fisicamente eu sou parteira de bonecas, mas eu também gostaria de costurar os meus sentimentos, costurar as minhas sombras, as minhas luzes, né? Então, também sou costureira. Em terceiro, né, nós temos também dentro do meu coração, eu tenho Maria Regina. E Maria Regina é aquela mulher que é pouso e repouso. Então, é a mulher, meu avô era piloto, era aquela mulher que sabe esperar o esposo com amor, com ternura, com dedicação, né? Ela sabia cozinhar divinamente, sabe até hoje, faz e consegue fazer a alquimia do amor em nossos corações. E também, porque sou neta de João, consigo fazer os meus voos. Meu avô era piloto e não consigo né, pegar um Boeing, mas eu consigo pegar, né, quando eu consigo costurar esses 4, né, em meu coração, eu consigo ter os meus voos, né? Então, convido a vocês que façam também esse mosaico, né, no coração de vocês, tá? Falei de autoestima, então quando a gente volta para essas raízes, a gente consegue construir os nossos troncos, né? E depois os frutos e flores, né? Então a gente consegue ascender para a vida, pegando da seiva dos nossos pais, dos nossos avós, né? Dos nossos antepassados, tá? Em questão do segundo pilar que eu falei, que é o pilar da sexualidade, o que nós precisamos lembrar, né? Quando eu estou totalmente abastecida dos meus pais, né? Quando eu aprendi a receber, né? Que seria um verbo bem importante, né? O receber é um verbo que vocês podem colocar aí bastante para a mulher, né? Quando eu consigo nutrir do seio da minha mãe, né? Eu consigo nutrir depois de aceitar e receber desse homem. Então, né? O nosso próprio órgão, ele recebe o homem, né? Então, se a gente aprende a receber da mãe, nós vamos conseguir, por exemplo, receber de um homem pagar a conta, de um homem abrir a porta do carro, né? E aqui eu não tô, assim, querendo entrar nessa questão de feminismo, de nada, mas é muito importante que a gente saiba, assim, que a gente conquistou muitas coisas, né? De ser mulher independente, de ser mulher que paga suas próprias contas, mas o precisar, né, do outro é muito interessante, né? A gente conseguir trocar com o outro, a gente estar no mesmo nível de igualdade com o outro, né? Então, um verbo que seria muito interessante a gente lembrar para o casal é o trocar. Então, para os pais, o verbo é o receber, para o casal, o verbo é trocar, tá? E aí, depois a gente pode pensar também o terceiro pilar, que é o pilar da espiritualidade, né? Como eu disse, espiritualidade não quer dizer religiosidade, né? E aí, como que eu vou encontrar com essa minha espiritualidade, né? Hoje a gente tem falado muito disso em termos até dentro da saúde, e é encontrar não necessariamente com esse Deus, mas com esse ser transcendente. É saber que existe algo além de nós, né? Isso é muito gostoso, isso é muito confortador, né? Uma das perguntas que a gente pode fazer também é: o que é essencial para você, né? O que te motiva? O que te anima, né? E aí, dentro dessa espiritualidade, o que é essencial significa o que é essência, né? Qual que é aquela sua potencialidade, aquela sua semente que está pronta a eclodir, né? Então, o que é motivador, o que é animador, o que é essencial para você. Voltando só um pouquinho na questão da sexualidade, queria contar um caso para vocês, e em respeito a essa minha paciente, ela deixou eu contar o caso, então espero que vocês gostem. Não quero ofender, mas eu achei interessante. Eu achei interessante que ela tem 70 anos e nós estávamos conversando, surgiu o assunto sobre sexualidade. E ela me falou assim: doutora Lívia, grava essa frase. Aí é aquelas frases que a gente pega, né, do paciente, anota com marca-texto e leva para a vida, né? Ela disse que enquanto ela engoliu o sapo, ela não soltou a perereca. E o que eu quero dizer com isso, né? Eu empresto
eu dou todos os créditos a ela. Quando a gente fica só nessa posição, né, de engolir tudo aquilo que a gente, né, engolir a nossa própria essência, de não mostrar o nosso brilho para esse homem, né, e assim, não mostrando também a nossa família, não mostrando todas as nossas riquezas, a gente não consegue ter uma sexualidade saudável, né? Então, que a gente consiga regular, né, a nossa fala. Achei sensacional e eu quero que vocês levem, se puderem, levem essa frase da live, já está ótimo, tá? Continuando a questão da sexualidade, nesse livro, O Amor que Nos Faz Bem, é de João Garriga, um constelador espanhol sensacional. Ele coloca para nós, para as relações darem certo, 2 notícias. E aí eu quero saber de vocês, qual notícia vocês querem saber primeiro? A boa notícia ou a má notícia? Vou esperar um minutinho para vocês responderem. Vocês querem a boa notícia ou a má notícia? Vou contar a boa notícia primeiro, tá? Que aí tá demorando. A boa, tá ótimo. A boa notícia é: ninguém te faz infeliz. Então ele fala aqui para nós da questão, né, da gente às vezes ficar com essa expectativa, essa síndrome de Cinderela, né? Achar que o homem que vai colocar o sapatinho nos nossos pés e a gente fica esperando esse homem, né, para ser feliz e tudo. Então ele já coloca de cara: olha, você é a responsável pela sua felicidade, né? Então ele coloca a má notícia, a boa notícia. A má notícia é que ninguém te faz feliz, né? Então, repetindo, boa notícia, ninguém te faz infeliz. Má notícia, ninguém te faz feliz. E aí ele fala assim: em qual momento, então, que a gente já sabendo que ninguém te faz feliz ou infeliz, por que a gente fica, né? A gente não se responsabiliza pelos nossos sentimentos, por que a gente não toma as rédeas da própria vida, né? E esse parceiro, ele é importante, né? Por isso que também começa com par, porque a gente é 2, né? Então é muito importante esse parceiro, mas ele não é a coisa que é mais importante da nossa vida, né? Assim, você vai conseguir ser feliz sem ele também, né? Com ele ou sem ele. E aí eu vou ler para vocês a frase que é bem interessante, que ele coloca assim: então sabemos que não podemos pedir a plena felicidade ao nosso companheiro. Quem é esse que dentro de nós reclama e se empenha em encontrar tantas exigências e tantos argumentos infelizes porque a realidade não se assemelha aos seus sonhos? Quem escreve intensos dramas com brilhantes, embora fatais argumentos, é nem mais e nem menos a criança viva dentro de nós. Se a letra de tantas e tantas canções românticas fosse o sensor que nos informasse os assuntos-chave, seria: o parceiro tem o poder da vida e da morte, e além disso seria o sentido da vida. Não há, então, quando a gente diz, né, o inferno pior do que estar sem a sua ausência. Na verdade, quando a gente fala, nossa, eu não consigo viver sem você, eu não consigo ter o inferno da sua ausência, é a mesma coisa da gente estar dizendo para os nossos pais, né? Nossa, mãe, eu não consigo viver sem o seu leite, né? Então, é uma postura de muita infantilidade, né? E aí, quais são essas crianças feridas, né, que nós temos dentro de nós? Nós temos, às vezes, de acordo com os discursos, né, nós temos alguns programadores mentais, né? Nós temos 4 principais programadores mentais, quem quiser anotar aí. O primeiro são os pais, o segundo são os pastores, né, no caso, a questão da religião, os professores e os programas de TV. Então, são os 4 P's. Repetindo: pais, professores, pastores e programas de TV. E aí, muitas vezes, esses pais, né, não por culpa deles, mas às vezes por as dificuldades da vida, né, a gente tem esses programadores que vão nos contar da seguinte forma: seja boazinha, né, não dê trabalho, né, quando chegar na casa de fulano, ajude. Tudo isso é uma forma de educar, mas é uma forma também de programar
para que a gente seja, né, de acordo com também modelos externos. E às vezes a gente vai perdendo a autenticidade de vida, né? Então nós temos, por exemplo, a criança boazinha, né? Que vai, seja boazinha, né? Os nossos pais falam conosco. Então é aquela criança que depois, como adulta, vai estar sempre querendo adequar as expectativas, né? Então chega no trabalho, que adequar as expectativas. Chega no relacionamento, que adequar as expectativas, né? Então todos os momentos ela quer ser a boazinha da história. Tem também a criança salvadora, né? Em muitos momentos aquela criança que quer salvar os pais, quer se colocar acima dos pais, né? Vê os pais sozinhos e aí ou a mãe ou o pai, então entra no relacionamento dos pais. Isso é muito complexo, né? Porque relacionamento, criança não namora, né? Então criança não tem que entrar nesse namoro dos pais também, né? E aí ela se infla como aquele salvador e ele fica muito maior do que criança, né? E aí depois, futuramente, vai querer salvar o próprio relacionamento, às vezes com pessoas muito diferentes, né? Do próprio padrão interno. Então, quer salvar as pessoas no trabalho, né? Então, tem isso também. Quando a gente tem essa criança interior também muito ferida, às vezes ela é muito arrogante, né? Então, essa criança, ela fica esperneando, né? Fica, eu não quero ajuda, eu não quero ajuda. Isso é coisa de criança, né? Criança que faz birra. Então, é mais um tipo da criança. Um outro tipo pode ser a criança emburradinha, né? Que faz aquela birra, né? E tem, a gente sabe, né? Na psicologia também, que tem a função da birra, mas assim, a birra é na hora certa, né? E aí vai ser uma das formas da criança ferida. Como que a gente pode fazer essa criança ferida em nós, né, ser curada, né? Uma das questões, né? Não vou falar só disso, mas a gente tratar como a gente trataria um sobrinho nosso de 8 anos. Então, por exemplo, a Lívia de 8 anos está fazendo birra hoje, no corpo de 30, então sentar com ela, né? Você quer tomar sorvete? Hoje eu já posso me levar para tomar sorvete, né? Eu não preciso só que meus pais tirem o carro da garagem, né? Então isso é muito interessante, a gente conseguir dar o lugar para que ela não precise fazer a birra para a gente lembrar quem a gente é, tá? A criança já curada, ela consegue ser quem ela imprime autenticidade, ela consegue mostrar os seus gestos, os seus gostos ao mundo, né? Ela consegue ser flexível, ela consegue também não levar nada pro lado pessoal. Isso é muito interessante, porque quando a criança tá feridinha, tá triste, né? Se coloca nesse lugar de triste também, ela não consegue escutar o outro, né? Então ela fica assim, não, eu não recebo feedbacks, eu já fico triste só de receber aquela palavra que alguém do trabalho me falou, né? Então a gente entende como ofensa, a gente leva muitas coisas pro lado pessoal quando a nossa criança está ferida. Uma das outras coisas também é que adultos conseguem estar com adultos, né? E a relação de adulto é ganha-ganha. É todo mundo no mesmo nível. Quando eu estou relacionando com alguém que eu olho muito para ele como, né, com um olhar muito alto, né, um olhar, claro que a gente tem que ter admiração pelo nosso parceiro, mas a gente, né, também não tem que cultuar esse parceiro, né? A gente não tá numa relação de adulto, a gente tá numa relação um maior do que o outro, então eu tô colocando esse parceiro como pai. E isso eu vejo, assim, que é um dos grandes erros que eu vejo no consultório, né? Erros, assim, é ruim de falar a palavra erro, né? Mas é uma das grandes dificuldades hoje da mulher com ela mesma, às vezes colocar o homem nesse lugar de salvador. E isso é muito pesado para os homens, né? Imagina você chegar num primeiro encontro e já colocar nessa expectativa nesse homem de que ele vai ser o pai dos seus filhos, de que ele vai, né, pagar a conta sempre, de que ele vai ser o provedor de tudo, né? E aí eu não tô em pé de igualdade, né? Então, a gente pensar, né, que a questão dos direitos das mulheres é muito importante, mas a gente lembrar também da nossa parte, né? Eu acho que isso é muito legal da gente lembrar, tá? Uma outra palavra que eu gostaria de convidar vocês à reflexão é a questão da palavra poder. Eu sei que hoje essa palavra tá muito em voga e eu não quero, assim, de maneira alguma né, denegrir o trabalho de ninguém que use essa palavra, mas é uma palavra que eu realmente não gosto. Por quê? Quando a gente fala de poder, a gente está falando que
é como se fosse o Império Romano, né? Para ter um imperador, tem que ter um excluído, né? Então, são relações de poder que não são relações de ganha-ganha. Quando uma palavra que eu gosto, por exemplo, é a palavra florescimento. Então, eu gosto de usar que todos nós estamos florescendo. Algumas em broto, algumas, né, com rosas um pouco mais abertas, outras não, né? Então, eu gosto do florescimento, porque florescer, a margarida está do lado, né, da orquídea, que está do lado da violeta, e todas têm a sua beleza. A riqueza está na diferença entre elas, né? Então, eu acho bem interessante a gente lembrar disso, né? Do florescer para depois enfrutecer, tá? E aí, quando a gente entra nessa questão do poder, né? É muito interessante a gente cuidar de nós, cuidar da filha dos nossos pais, né? Porque se eu não cuido de mim, eu não consigo florescer, né? Então, pensa naquela terra ali, né? Eu tô jogando a minha semente, eu tô dando água, eu tô tomando água, né? Eu estou proporcionando sol, eu estou proporcionando todos os recursos, né, do florescer. Será que eu estou me permitindo isso, né? Então, todos esses recursos são importantes. Quando eu espero que o outro me regue, quando eu espero que o outro are a terra, né? Isso, a gente fica muito na mão do outro. E aí, é uma diferença, né, completamente, inversamente proporcional, que é entre poder, entre florescer, né, e vitimismo. Quanto mais eu coloco esse bastão de poder, quanto mais eu coloco essa autonomia na mão do outro, né, menos eu tenho a minha autonomia, né? Então aí começam também as relações de dependência emocional, né? Porque aí se eu não me cuido, se eu espero que esse outro venha regar o meu jardim, que ele traga as borboletas, né? Isso sempre fica muito pesado para o outro também, porque o outro também tem que regar o próprio jardim, né? E aí eu gosto de brincar que, eu gosto de falar para minhas pacientes, né, que é a síndrome do Outroverã. O que significa a síndrome do Outroverã? Muitas vezes, o slogan do Outroverã tá lá, tomou, vírgula, passou. Em muitos momentos, né, quando a gente não se apodera do próprio poder, a gente não se apodera das nossas próprias histórias, a gente toma na vida e passa, toma e passa, né? Mas qual que é a frase mais importante da síndrome de Outroverã? Que é tomou, vírgula, passou. Vai ser a vírgula, né? Dentro dessa vírgula tem todos os aprendizados, né? Então, tomou da vida, tudo aquilo que a vida trouxe para mim, vírgula, aprendi, e aí passou. E aí eu consigo pular, né, para um salto quântico, né? Se eu só passo pelas experiências sem ter esse filtro, né, de entender o que está acontecendo comigo, eu não aprendo. E aí eu repito, né? Porque lição que a gente não aprende, a gente repete. Então, por isso que muitas pessoas, né, têm relacionamentos repetidos. Às vezes, vários relacionamentos abusivos em sequência. Porque enquanto não aprendeu, né, e apreender também, né, não consegue ter esse salto, né? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Posso seguir? Não? Tá, joia. Outra questão que eu gostaria de falar, né, questão da autoestima, é muito importante também a gente não terceirizar esse cuidado. Então, claro que é muito importante a gente ir no médico, claro que é muito importante a gente fazer um Papa Nicolau com a enfermeira, né? E isso tudo é muito rico, né? A gente procurar um Theta Healing, a gente procurar um barra de Excess, a gente depilar, a gente fazer sobrancelha, isso é muito gostoso, isso é muito importante. Mas que essas pessoas sejam agentes de ajuda, né? E a gente seja agente da própria cura. Porque quando só eu espero do outro e eu entrego essa chave na mão do outro, né? Isso é muito, muito complicado, né? E aí quem vai ter o mérito, né, também disso tudo vai ser o outro. Então, eu olhar para mim, o que eu tenho feito, né? Eu posso fazer terapia, eu posso fazer tudo, mas como eu tenho olhado na hora do silêncio, na hora que eu apago as luzes, né? E pode ter até um parceiro do lado na cama, mas como que eu tô conseguindo lidar com aquilo que é não dito, daquilo que eu não conto pra ninguém, sabe? Então isso também é muito importante, tá? E aí a gente começa a criar uma relação de respeito com a gente. O que significa a palavra respeito?
A palavra respeito vem de respectum, né? E é por isso que eu coloquei também lá, né? De respeito, né? Que vem aquilo que trazemos no peito também, a gente pode pensar. Quando a gente enxerga com o espectro, um outro espectro, né? A nossa própria vida, a gente sai desse lugar de vitimismo, né? Então, a gente sai desse lugar de esperar do outro, de só deixar que o outro cuide da nossa vida, né? E aí eu consigo me escutar. Por isso que eu coloco a escuta do feminino, né? E aí eu entendo que eu não vim de uma costela, eu não vim da costela de um Adão, eu vim de uma constelação, né? Essa frase é de Marcelino Freire, muito interessante essa frase, eu amei, porque assim, se a gente pensa que a gente só veio de uma costela, é muito pouco uma costela, né? Então, uma constelação é muito maior. E uma constelação, ela abriga os homens e as mulheres do sistema, né? Então, que eu consiga compilar todos esses, né? Quando a gente fala, né? Eu sou 50% Solange, eu sou 50% Marcos, eu consigo, né, fazer o download dessas informações, desses aprendizados dentro do meu coração. E não só cultuar o feminino da minha mãe. Claro que eu vou cultuar, né? E vou aproveitar o melhor que ela tem a me oferecer, mas também vou aproveitar do meu pai, né? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Esse aqui é um óvulo e esses aqui são os nossos espermatozoides, né? Então, o que a gente precisa ver, né? Que a mulher, ela vai estar nesse lugar de magnetismo, de atrair o homem, né? E a gente pode esperar que esse homem faça, né, as rupturas, né, necessárias, né? Então a gente esperar que ele também faça os movimentos, nós podemos fazer os movimentos, mas que a gente também permita que eles façam, né, os movimentos de fecundação nos nossos corações, tá? Alguma dúvida até agora? Não? Gostaria de, pra gente terminar, eu gostaria de ler um texto para vocês que chama-se A Bênção de Nahuatl, tá? Esse texto é, se eu não me engano, tailandês, e eu dedico a toda a minha família, aqui presente também, e dizer que quando a gente aceita o nosso filho, a nossa filha pródiga, né, a gente consegue ser um filho prodígio, né? Então, que a gente consiga voltar para esse lugar de filha, voltar para esse leite materno, saber receber, que aí quando a gente aprender a receber, a gente vai aprender também a receber dos nossos homens, né? E também receber de tudo que a gente tem, né? Da vida, saber tomar a própria vida, aprender e fazer valer a pena, tá? Então, depois eu deixo para vocês, tá? Chama-se A Bênção de Nahuatl. Liberto meus pais de sentir que eles não puderam me dar tudo em que acreditam terem falhado. Eu os amo e agradeço por terem sido o instrumento da vida para que eu esteja aqui hoje. Eu liberto meus filhos da necessidade de ampliar o ego, de querer satisfazer os desejos ou objetivos que eu não cumpri para mim, ou de que eles se sintam obrigados a me orgulhar. Peço-lhes que escrevam suas próprias histórias, de acordo com as vontades de experimentar e com o alegrar de seus corações. Eu liberto meu parceiro da obrigação de me completar. Estou completo, nada me falta, tudo está dentro de mim e a minha felicidade depende de mim. Aprendo e evoluo com cada um de meus relacionamentos, e se falhamos, também fui responsável por atrair essa situação. Eu liberto os meus irmãos de qualquer culpa que sentem por mim, ou de fazê-los acreditar que me machucaram, ou se em qualquer momento eu os ofendi, ignorei ou neguei. Em nenhum momento a minha intenção foi de viver suas vidas, nem de impedir as suas experiências, ou fazê-los pensar que não poderiam fazer bem ou que eu pudesse fazer melhor do que eles. Eu os amo. Agora estou ciente de que estão fazendo o melhor que podem fazer e confio plenamente em suas habilidades e pontos fortes para descobrir a vida maravilhosa que sempre sonharam para eles. Eu liberto os meus avós e antepassados que foram se encontrando para que eu hoje aqui respire a vida em seus nomes. Liberto-os das falhas do passado e dos desejos que não cumpriram. Consciente
de que tudo que fizeram foi o melhor que puderam fazer para resolver cada uma das situações que enfrentaram, com os recursos que tiveram, desde o nível de consciência que tinham naquele momento. Eu os honro com a minha vida, fazendo o melhor que posso para fazê-la feliz, digna e próspera. Eu os amo e as reconheço todos e cada um deles. Sobre seus olhares, expresso a minha gratidão e todo o meu amor, para que saibam que não escondo nem devo nada além de ser fiel a mim mesma e à minha própria existência. Dessa forma eu os honro. O que aprendi com todos me faz ser quem sou e me permite traçar o caminho da minha vida com sabedoria consciente de que eu estou cumprindo o meu projeto de vida, livre de lealdades familiares, invisíveis e visíveis, livre de laços e crenças que possam perturbar a minha saúde, a minha alegria, a minha paz e a minha felicidade. Eu renuncio o papel de salvador, de redentor, de ser aquele que une e cumpre as expectativas alheias. Eu aprendo através e somente através do amor, da aceitação, permitindo a cada um ser como quer e me permitindo ser como realmente sou. Eu agradeço a essência mais expandida do meu ser, que é maravilhosa, esplêndida e notável, que através da minha forma única de me expressar, e mesmo que alguém não possa me entender, eu apenas me expresso como sou, porque eu vivi e eu experimentei a minha própria história. Porque eu conheço a mim mesma, eu sei quem sou, o que sinto, o que faço e por que faço. Me aceito, me respeito, me aprovo e me responsabilizo apenas por mim, com amor, aceitação e compreensão. Honro a divindade em mim e em vocês. Agora somos livres para amar. Eu te amo, te aceito em minha vida e em minha experiência de vida. Com essa mensagem eu termino agradecendo a cada coração de vocês, que vocês curem, né, na medida do possível, no tempo oportuno, as relações com cada mulher, com cada masculino também, dentro desse masculino também, né, de cada um de nós, do feminino e masculino, que possamos, né, cada vez mais curar-nos juntos, amando-nos, tá bom? Um beijo, muito obrigada a todos, que venham mais. Um beijo.